Mais uma semana recheada de notícias exclusivas aqui na Contigo e outras notícias também que abalaram aí o mundo dos famosos. E a gente vai começar relembrando alguns dos episódios que movimentaram aqui o nosso noticiário e contaram com a sua leitura. E se não contaram com a sua leitura, é o momento de você se informar sobre essas coisas meio esquisitas que andaram rolando por aí. Vamos começar falando sobre a treta de Ana Hickman com Alexandre Corrêa. Está longe de chegar ao fim. Porém, aqui na Contigo a gente antecipou duas novidades aí que aconteceram nos processos que um move contra o outro e a Ana Hickman saindo vitoriosa em duas ações protocoladas recentemente na Justiça. A primeira delas, que a gente publicou aqui em primeira mão, diz respeito a uma ação movida pelo Banco Bradesco, que decidiu simplesmente retirar a Ana Hickman da posição de ré, né, e tirou dela a obrigação de pagar uma dívida milionária por conta da comprovação de que as suas assinaturas foram falsificadas. Então, foram feitos empréstimos de mais de R$1 milhão em nome da Ana Hickman e o banco reconheceu também que aquelas assinaturas da Ana foram falsificadas. Só que a dívida permanece. E quem fica como réu nessa história toda, por enquanto, é o Alexandre Corrêa. Então, o banco decidiu inocentar a Ana e resolveu manter o processo aí contra o Alexandre Corrêa. E o processo, gente, a dívida, ó, é de R$ 1.156.822,07. Então, o banco não está mais cobrando essa dívida da Ana, é importante colocar isso em pauta aqui, e também agora fica cobrando somente do Alexandre Corrêa. A gente procurou o Alexandre Corrêa para se manifestar, só que aí ele não foi muito simpático com a gente, só respondeu que a imprensa não gosta dele. Nada pessoal, Alexandre, são apenas informações aí do judiciário. Já que a gente tocou nesse assunto, vamos falar de outra situação onde ele também saiu derrotado. Por quê? Ele acabou sendo condenado aí por litigância de má-fé, porque ele tentou fazer uma manobra no judiciário, só que se deu mal. E o judiciário entendeu que ele estava tentando fazer uma situação não possível, e aí acabou aplicando para ele a condenação de uma multa de 1% em um processo de uma dívida também que é acoplada ao nome dele. Então, só para vocês entenderem qual que foi a situação, o Alexandre Corrêa, ele tentou colocar ali como penhora de bens uma propriedade que não está no nome dele. Então, existe uma dívida de mais de R$2 milhões, vou dar o valor certinho aqui para vocês, ó, R$2.485.996,04. E aí, como ele não tem dinheiro, ele resolveu colocar um imóvel para ser penhorado. Quando a Justiça fez a leitura de toda a documentação, viu que esse imóvel não estava no nome dele e entendeu isso como uma prática abusiva. A litigância de má-fé, aos olhos da Justiça, é interpretada dessa maneira. Deixa eu até colocar aqui para vocês as palavras do que a Justiça entende como litigância de má-fé. É uma conduta abusiva, desleal ou corrupta que uma das partes de um processo pode ter com o objetivo de prejudicar a parte contrária ou terceiros. Ou seja, a Justiça entendeu que o Alexandre Corrêa estava sendo abusivo, desleal ou corrupto nessa ação. E por conta dessa tentativa de fazer essa manobra, o Alexandre Corrêa acabou punido pela Justiça e vai ter que pagar 1% do valor dessa dívida, que corresponde aí a aproximadamente R$24 mil. Não é um valor tão alto se a gente for parar para pensar perto da dívida que ele tem, né, junto com a Ana Hickman, porém, para uma pessoa que está aí nas redes sociais falando o tempo todo que não tem dinheiro para nada, muito menos até de repente para comer, igual em alguns momentos ele já falou, R$24 mil torna-se um valor substancial. Obviamente, tentamos entrar em contato novamente aí com o seu Alexandre Corrêa, ele nos enviou um áudio pouco simpático e reforçando essa ideia de que a imprensa não gosta dele. As reportagens completas estão no nosso site, tá? Então passa lá no contigo.com.br para você ter mais detalhes dessas duas ações que a Ana Hickman acabou saindo vitoriosa. Outro assunto que perdurou aí na internet, e aqui na Contigo a gente trouxe informações em primeira mão também, tem a ver com a ordem de prisão dada ao Gustavo Lima. Foi toda aquela situação. Na segunda-feira, vem uma juíza lá do Pernambuco, determina a prisão dele por conta de uma eventual participação ali no esquema da Operação Integration, né, que está investigando uma lavagem substancial de dinheiro de aproximadamente R$3 bilhões por conta de casas de apostas. E o Gustavo Lima, ó, partiu do Brasil para os Estados Unidos. Isso
Ele partiu do Brasil para os Estados Unidos no domingo. Na segunda veio a ordem de prisão e na terça-feira já veio aí a decisão da Justiça pelo habeas corpus, né? Na verdade, pelo impedimento da ordem de prisão. A gente aqui na Contigo detalhou todo o processo que foi feito, né, que foi protocolado, na verdade a decisão da juíza, por conta dessa ordem de prisão. Ela se baseou em diversos documentos, em diversas manobras que ela identificou ali durante a Operação Integration e viu que o Gustavo Lima estava dando guarida para duas pessoas que se encontravam como fugitivas durante essas operações aí da Polícia Civil de Pernambuco e também do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ele, em determinado momento, foi considerado também como foragido, porque se a ordem de prisão foi dada na segunda-feira e ele já estava com conhecimento dessa ordem de prisão e não estava em solo nacional para obedecer essa determinação, e os advogados dele também já estavam cientes, aos olhos da Justiça, o Gustavo Lima foi dado como foragido. Mas toda essa bagunça, se assim a gente pode dizer, durou pouco mais de 24 horas, porque na própria terça-feira o Gustavo Lima teve aí a ordem de prisão revogada. Isso não quer dizer que o Gustavo Lima esteja inocentado em absolutamente nada, ele ainda está na condição de investigado, porém, aqui na Contigo, a gente desdobrou todos os detalhes dessa decisão, inclusive falamos no prazo que o Gustavo Lima teve ali também para tomar conhecimento de que ele tinha se tornado um alvo, falamos do avião dele que foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo como objeto, como instrumento também dessa investigação. É uma detalhação, um detalhamento bem completo que a gente fez aqui na Contigo para deixar você bem informado. Então passa no nosso site para pegar todos os detalhes. E aí a gente parte para um outro ponto, que é a soltura da Deolane, né? Então, na segunda-feira a gente teve a ordem de prisão decretada para o Gustavo Lima e na própria segunda-feira veio aí a decisão da soltura da Deolane. Então, prisão do Gustavo, soltura da Deolane, ela acabou deixando a cadeia na terça-feira, que foi no mesmo dia que o Gustavo Lima aí também teve acesso, teve essa possibilidade de ter a prisão, o pedido de prisão revogado. A Deolane dessa vez está um tanto quanto mais comedida e ela tem ironizado bastante nas redes sociais o fato dela ter sido presa, né? Ela tirou sarro falando que esteve presa, brincou com os seus seguidores e tudo mais, só que ela tem ficado um pouco mais calada e menos agressiva em suas declarações. E tudo isso porque ela pode sim voltar para trás das grades, porque existe uma série de determinações feitas aí pela Justiça para que ela se comporte adequadamente, enquanto o nome dela ainda é listado como uma das investigadas na Operação Integration. Aqui na Contigo a gente desdobrou bastante esses detalhes dessa operação e o nome da Deolane todos os dias é notícia aqui no nosso site com as novidades que envolvem a doutora. Mudando de assunto, vamos falar sobre Davi, campeão do Big Brother. Tem um pouco a ver ainda com esse universo das bets, das casas esportivas, porém no caso do Davi é um tanto quanto mais delicado para o lado pessoal dele e financeiro também. Aqui na Contigo a gente publicou com exclusividade em primeira mão quando ele rompeu, né? Na verdade, a Esportes da Sorte demitiu o Davi da figura de garoto propaganda, porque ele tinha feito ali um esquema todo fraudulento e acabou burlando o contrato que ele tinha com essa casa de apostas. Logo na sequência, assim que ele foi demitido da Globo e demitido da Esportes da Sorte, ele acabou sendo contratado pela Aposta Certa, que é uma outra casa de apostas que existe aqui no Brasil. Na verdade, existia, porque a Aposta Certa resolveu fechar as portas. E o Davi, que estava ganhando ali em torno de R$250 mil por mês, usufruiu apenas de 2 meses de contrato. E era dali que vinha o principal dinheiro do Davi para ele ter essa vida abastada que ele tem tido ultimamente, com investimentos, viagens, compras de casas e por aí vai. Pois bem, o Davi acabou perdendo esse contrato também porque a Aposta Certa resolveu fechar as portas aqui no Brasil. Tudo porque a partir do ano que vem, essas casas de apostas que estão aí no alvo de investigações, elas estão tendo que se adequar à nova legislação brasileira que vai permitir com que elas operem legalmente no nosso país. Só que, por ter uma série de exigências por parte do governo federal, muitas dessas empresas estão optando por encerrar as atividades, porque obviamente vai ter taxação de impostos e por aí vai. Para quem não sabe, essas casas de apostas, grande parte delas tem sedes em outros países, muitos deles considerados como paraísos fiscais, e por isso
que muitas delas acabaram se encontrando aí como alvos de investigação da polícia justamente por esquemas de lavagem de dinheiro. Não é o que eu estou afirmando aqui que tem acontecido com a casa que o Davi se postava aí como garoto propaganda. A notícia aqui em relação ao Davi é que ele perde pela segunda vez, num curto intervalo de tempo, um contrato grandioso. E nesse momento, o Davi está sem nenhum patrocínio substancial. Ele não tem nenhuma grande empresa por trás dele, o que é bastante esquisito para o perfil de um campeão de Big Brother Brasil, ainda mais com o tamanho da torcida que ele adquiriu. Seguindo aqui as nossas notícias, vamos falar sobre A Fazenda 16. Ontem tivemos a primeira eliminação do reality show e a Vivi Fernandes infelizmente não conseguiu permanecer no programa. Aqui no nosso site a gente deu um detalhamento prévio dos fatores que levaram a Vivi a se tornar a pessoa que adquiriria esse posto infeliz de ser a primeira eliminada da temporada de um reality show. Ninguém gosta de passar por essa situação, exceto a Kerline, que foi a única que se deu bem aí até hoje como figura primeira eliminada de um reality. Mas a Vivi Fernandes sonhou muito em estar ali, só que ela perdeu completamente o fio da meada, ela perdeu o timing e não conseguiu criar aliados, não conseguiu criar uma narrativa e ontem ela acabou sendo eliminada na primeira roça da temporada para os dois grandes vilões dessa temporada, que são o Sacha Bali e o Zé Love, que estão dividindo opiniões, inclusive dividindo o confinamento. Você está gostando dessa temporada? Deixa aqui o seu comentário no nosso vídeo para a gente saber qual a sua opinião sobre a Fazenda 16. E para a gente encerrar, outro assunto que dominou os últimos dias foi o meme "Que show da Xuxa é esse?". Pois bem, a garota, né, que hoje já não é mais uma garota, que é a Patrícia Veloso Martins, ela já teve aí bastante da sua narrativa explorada nos últimos dias, mas uma das dúvidas, né, ou, na verdade um dos personagens que ficaram ali meio que com uma incógnita no ar, é o do repórter que entrevistou aquela pequena garotinha que imortalizou esse meme depois de 30 anos. Pois bem, o nome dele é Paulo Roberto Amaral. E aqui na Contigo a gente realizou uma entrevista muito bacana com ele, onde ele falou sobre os anos em que ele trabalhou na Globo e também a nova carreira que ele adotou depois de tanto tempo trabalhando na emissora. Pois bem, ele foi um repórter lá da emissora, trabalhou lá durante muitos anos e inclusive ele ficou assustado, porque naquela época, quando ele fez essa entrevista, ninguém deu atenção, não teve muita repercussão, até porque também não existiam redes sociais. Porém, ele ficou bastante impressionado e assustado com o fato dessa fala, dessa entrevista despretensiosa ter se tornado um grande meme. A gente tem todos os relatos do Paulo lá no nosso site. Passa lá para você dar uma olhada. Fora todas essas notícias que a gente comentou aqui agora nessa live, nesse vídeo, temos outras notícias importantes também envolvendo aí a cobertura do mundo dos famosos. Então visite contigo.com.br e a gente volta aqui em vídeo também na semana que vem. Valeu, tchau, tchau.